Graciliano Ramos nasceu em 1892 em Quebrando, Alagoas. 2 anos depois se mudou com a família para a fazenda Pintadinho, em Buíque, sertão de Pernambuco, onde permaneceu até 1899 sob o regime das secas e das surras que lhe eram aplicadas por seu pai, o que fez alimentar desde cedo a ideia de que todas as relações humanas são regidas pela violência. Em seu livro Autobiografia e Infância, assim se referia a seus pais: um homem sério, de testa largas, dentes fortes, queixo rijo, fala trêmula, uma senhora enfesada, agressiva, ranzinza, olhos maus, que em momentos de cólera se inflamavam com um brilho de loucura. Em 1905 se mudou para Maceió, onde estudou por 1 ano no tradicional colégio 15 de Março. Quando retornou àquela cidade, fez o 2º grau, mas não cursou faculdade. Em 1914 foi ao Rio de Janeiro, onde pôde intensificar sua carreira jornalística. Desde 1 ano, retornou a Palmares dos Índios, onde soubera que seus 3 irmãos haviam morrido em decorrência de febre bubônica. Lá se tornou comerciante, deu continuidade à carreira de jornalista e ingressou na política. Tornou-se prefeito e exerceu o mandato por 2 anos. Em 1933, retomou a Maceió para ocupar o cargo de diretor da Instituição Pública de Alagoas, conhecendo então Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado. Em 1933, sob a acusação de ser subversivo, foi preso pela ditadura Vargas, sofrendo horrores e humilhações, experiências relatadas em sua obra Memórias do Cárcere. Em 1945, depois de libertado, fixou-se no Rio de Janeiro e não mais voltou ao Nordeste, época então que se consagrou como um dos maiores romantistas brasileiros, considerados por muitos o sucessor de Machado de Assis. Nesse mesmo período, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Com câncer, faleceu em 1953, cercado de muitos amigos e muitas homenagens. Firmados todos esses pressupostos biográficos, passaremos agora a compreender seu perfil artístico, bem como as características que nortearam a época em questão. A segunda fase modernista, também chamada de geração de 1930, prosa, consolidou ainda mais as ideias promulgadas pela primeira fase. Tal geração abordou as causas sociais de forma veemente, como uma espécie de denúncia de críticas sociais frente à realidade social brasileira, tendo a seca nordestina como alvo. Por tal razão, essa fase foi considerada neorrealista, uma vez que retomou a observação que o homem estabelece com o meio em que vive, não sendo mais um produto da raça, por meio e do momento ao gosto do determinismo, mas um ser humano que vive em conflito consigo mesmo. Esses propósitos foram oriundos dos posicionamentos ideológicos desses artistas, que tão bem souberam representar o cenário artístico daquela época. Além disso, também houve reflexos políticos de toda ordem, sobretudo em se tratando de revolta oligárquica, que após a derrota de Luiz Carlos Prestes e a ascensão de Getúlio Vargas, desembocou na instauração da ditadura do Estado Novo. Com resultado, anteriormente, Graciliano Ramos, assim como tantos outros, foi vítima dos mandos e desmandos ditatoriais que assolaram o país naquela época. Assim, por meio de seu romance Vidas Secas, esse nobre autor descreveu de forma magistral sua indignação diante da condição de miséria em que viviam os retirantes nordestinos. Dessa forma, quando analisamos o nome que deram aos personagens da obra em questão, Sinhá Vitória, sua mulher, a cachorra-baleia, o filho mais novo e o mais velho, constatamos que ele se forma irreverente e irônica, denunciou todo o contexto natural e social. Ao mesmo tempo, vejamos, pois, um fragmento. Os meninos subiam-se numa curva do caminho. Fabiano adiantou-se para alcançá-los. Era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andasse à vontade. Sinhá Vitória acompanhou o marido, chegou-se aos filhos, dobrando o cotovelo da estrada. Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido. Há alguns anos, o patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia esmorreceram no seu espírito. E a conversa recomeçou. Agora Fabiano está meio otimista, desdeitou o saco da comida, examinou o rosto carnudo e as pernas grossas da mulher. Bem desejou fumar.
Como segurava a boca do saco e a coronha da espingarda, não pôde realizar o desejo. Temeu arriar. Não prosseguir na caminhada, continuou a tagarelar, agitando a cabeça para afugentar uma nuvem que, vista de perto, escondia o patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia, os pés calosos, duros com cascos, medidos em alpercatas novas. Caminharam meses, ou não caminhariam. Sinhá Vitória achou que sim, porque haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo do mato como bichos. Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos como bichos? Fabiano respondeu que não podiam. O mundo é grande. Realmente para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande. E marchavam meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos em que estariam pensando. Zumbi Sinhá Vitória, Fabiano estranhou a pergunta e ressonou uma objeção. Menina bicho miúdo, não pensa mais. Sinhá Vitória renovou a perguntar. E a certeza do marido abalou-se. Ela deveria ser razão. Tinha sempre razão. Agora deseja saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Vaquejar, opinou Fabiano. Sinhá Vitória, com uma careta enjoada, balançou a cabeça negativamente, arriscando-se a derrubar o baú de folha. Nossa Senhora os livrasse de semelhante desgraça. Vaquejar, que ideia! Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a caatinga onde havia montes baixos, cascalhos, rios secos, espinhos, urubus, bichos morrendo, gente morrendo, não voltariam nunca mais. Resistiriam a saudade que ateca os sertanejos na mata. Então eles vieram bois, para morrer tristes por falta de espinhos? Fixar-se-iam muito longe, adotariam costumes diferentes. Graciliano também criou o romance São Bernardo. Por meio do personagem Paulo Honório, revelou-se como um autêntico, indignado e solta voz no sentido de denunciar os infortúnios que a vida lhe causará, principalmente demonstrando em que os protagonistas eram um ser que subjugava todos à sua volta. Além dessas obras já citadas, citamos também como fruto de seu talento artístico Caetés, 1933, Angústia, 1936, Infância, 1945, Insônia, 1947 e Viagem, 1950.